Olá, tudo jóia? Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar sobre a Idade Média, mais precisamente sobre os francos. Você pra mim foi um sonho. Segundo trechinho da paródia, acompanha aí, sofram mais um pouquinho aí, o segundo trechinho fala assim, ó. Clóvis já se converteu e a igreja gostou dessa união. Agora os francos são poderosos, conquistam muitas terras, tudo em nome da religião. Nossa, vai você imagina, tomando uma pitula laranja no boteco, cantando essa moda. Rapaz, você é expulso. 2 segundos depois você é expulso. Vamos lá. Nesse trechinho, o microfone já passou. Nesse trechinho, nós vamos falar aí sobre a dinastia, a primeira dinastia dos francos, que é a dinastia merovingia. Estão vendo que está ali destacado o nome de Clovis? Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê. Então vamos lá. Essa primeira dinastia, a chamada dinastia merovingia, foi chamada de dinastia merovingia porque o seu primeiro representante era um carinha chamado Meroveu. Merovingia. O Meroveu inicia todo o processo. Agora, o mais famoso representante dos merovingios é o seu neto chamado Clovis. Clovis é o cara que de fato elevou o status dos francos. O Meroveu começou, o seu filho deu continuidade. Agora, o seu neto, o Clovis, é o principal representante desses francos. E um dos pontos que faz com que Clovis se torne um dos seus representantes, se torne o principal representante da dinastia merovingia, se deve justamente às suas conquistas. Clovis iniciou e ampliou as conquistas territoriais desses francos, conforme você está acompanhando aí no mapinha. Então, Clovis se tornou importante por isso. Agora, tem um outro feito de Clovis, galerinha, que é determinante para o sucesso, segundo a história, é determinante para o sucesso dos francos e determinante para o sucesso da igreja, que é a conversão de Clovis ao cristianismo. Clovis foi o primeiro rei franco a se converter ao cristianismo. Só para você não perder o fio da meada aí. Clovis é franco. Os francos fazem parte daquelas tribos bárbaras. Logo, quando os francos entram, eles não são cristãos. Eles acreditam em outros deuses. Eles são politeístas, têm uma outra cultura. E Clovis é o primeiro a abandonar essa cultura, esse politeísmo e abraçar o cristianismo como a religião dos francos. Certo? Professor, aí você falou aí que foi determinante essa conversão de Clovis para o sucesso dos francos. Mas por quê? Por que essa aliança entre a igreja e os francos foi tão importante assim? Quem saiu ganhando nessa união? Na verdade, os dois lados saíram ganhando. Clovis, que era o rei dos francos, né, o primeiro representante da dinastia merovingia, ele ganha o status da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele ganha o status do cristianismo. Tenha em mente o seguinte cenário. O Império Romano decaiu. Roma, o último imperador romano, foi deposto. As tribos bárbaras entraram nesse império e lotearam essas terras entre eles. Acontece que a igreja não morreu. A igreja continuou existindo. A galera que vivia ali junto dessas tribos bárbaras, os remanescentes lá desse Império Romano, eles são cristãos. Eles acreditam no cristianismo. Então, um aluno meu falou isso em sala que eu achei bem interessante. O Felipe falou assim, ó, a igreja ela é poderosa porque ela tem a mente da população. Ela tem o coração da população. E é justamente isso. E aí, então, quando Clovis ele se une à igreja, ele passa a ser o representante desse cristianismo. Então, ele herda para si o poder da igreja. Agora, ele vai empreender as suas campanhas não mais como o líder dos francos, não mais tão somente como o líder dos francos, mas o líder do cristianismo. E a igreja? O que a igreja ganha com essa paradinha? A igreja que lá atrás, ainda no Império Romano, ela era a religião oficial do Império e o Império caiu. O Império Romano foi dividido em duas partes. Constantinopla continuou existindo, o lado ocidental decaiu. A Igreja do Ocidente,
o Papa passa a ter de novo um exército para protegê-la. Agora os francos fazem esse papel. Então, os dois lados se beneficiaram, resumo da ópera. Os francos, Clovis, depois da conversão, passou a ter o status, o poder da igreja, ele é o representante dessa igreja, e a igreja, por sua vez, passa a ter um exército para protegê-la. E à medida que Clovis conquista mais territórios, esses territórios também são convertidos ao cristianismo. Sendo assim, a fé cristã acaba sendo propagada entre essas tribos bárbaras que lotearam esse antigo Império Romano. Para ver se você consegue recordar tudo isso, acompanha aí a paródia. A paródia disse assim, ó: Clovis já se converteu e a igreja gostou dessa união. Agora os francos são poderosos, conquistam muitas terras, tudo em nome da religião. É isso. Espero que tenha sido útil. Valeu, fui!